Oi, Mari, bem-vinda. Que bom que você está aí. Muito bom te ver. Mas, enfim, então, retomando, né, a gente se vê, sim, no lugar de fala para falar de evolução do pensamento da prática da moda sustentável, na medida que o Instituto Rio Moda e a BP Moda conciliam, sim, e permanentemente, o pensar e o fazer, né, o conhecimento e a prática e a mão na massa, e a gente vem acompanhando muito essa transformação da moda sustentável, especialmente no Brasil. Eu queria também fazer aqui, opa, a apresentação travou, só um minutinho. Deixa eu botar lá. E se passa como se eu não tivesse prática, né? Mas tudo bem. Foi, legal. Eu queria aproveitar para agradecer especialmente esses 10 amigos e amigas queridos que a gente foi cultivando aí ao longo do tempo, a Agostina, a Ana Sudana, que entrou e saiu, o André Carvalhal, o Luiz Arthur, o Léo Marques, a Lilian Berlim, ao Pedro, o Rafael, o Sebastião Liron e a Vanessa. Por quê? Porque justamente para a gente não se limitar a colocar a própria percepção, eu acabei convidando, né, alguns desses amigos, né, e profissionais incríveis que colaboraram conosco, né, ao longo dessas iniciativas todas, tanto do Paratipo Festival quanto do Brasil Eco Fashion Week, né, que agora tem sido mais Brasil Eco Fashion, para colaborar com o desenvolvimento de um raciocínio que iria culminar justamente, né, nessa análise evolutiva, né, do pensamento da prática da moda sustentável no Brasil. Tá? E aí, o que eu fiz? Aqui eu tenho compilado, depois eu vou enfim, mandar esse material para quem quiser. Peço que né, se comunique comigo aqui pelo chat mesmo, quem tiver interesse no material, porque eu faço um PDF e compartilho com vocês. A gente fez um compilado, né, lancei algumas perguntas, a maioria deles, né, conseguiu responder a tempo da gente tirar esse material e o compilado vai ser compartilhado com vocês na sequência desse nosso encontro. Antes de continuar, eu queria só fazer uma pergunta. Como a gente não pode controlar tudo, né? Agora, quando a gente começou aqui, começou uma obra na rua, aqui na frente do apartamento. Eu queria saber se o barulho da obra está atrapalhando muito a minha fala, para saber se eu mudo de lugar na casa ou não. Não. Não, tá de boa. Beleza, então vamos lá. Bom, falando de desafios, né, enfrentados por marcas que escolhem esse caminho da moda sustentável, né, houve muita recorrência nas respostas, né, daqueles 10 profissionais que eu enumerei há pouco. Né. E o primeiro deles, que tem a cara da Lilian Berlim, que conhece a Lilian, sabe que foi ela que disse isso, é convencer o público de que a roupa é uma coisa cara, quer dizer, não é uma coisa barata. Né? A roupa não pode ser uma coisa barata. Uma camisa que custe R$16,50, né? Assim, alguém está pagando essa conta, ela não pode ser tão barata. Assim, né? E aí, nessa linha de raciocínio, fica muito claro que o caminho da moda sustentável é um caminho de muita união, de muito engajamento, de muita resiliência e de muita firmeza de propósito. Porque, definitivamente, nesse momento, né, se é que dá para chamar de momento, nessa etapa de transição, né, do modelo mais convencional de negócio para uma iniciativa mais sustentável, a gente enfrenta muitos desafios, a gente enfrenta, na verdade, uma carência que ainda hoje se verifica, felizmente, né, o processo, né, a curva está se desenvolvendo, né, o processo está, a dificuldade está se atenuando, mas o grande desafio, muitas vezes, vem de conseguir fornecedores, né, que ofertem matérias-primas e componentes tão sustentáveis quanto possível, né, para que a gente possa, de fato, fazer uma oferta que se possa dizer sustentável. E manter firme nesse propósito, apesar da dificuldade.
manter o cliente ativo, manter o cliente fiel. Quer dizer, a gente observa, especialmente nos consumidores de moda mais contemporâneos, né, e mais engajados, né, existe um comportamento sem volta, um comportamento de fidelidade meio que sem volta, né? Mas muitas vezes as pessoas começam a experimentar, né, essa alternativa, essa forma de encarar a roupa, elas ainda são muito tentadas, né, pelas alternativas que atendem, né, a necessidade de se vestir, né, muitas vezes por um custo muito mais baixo, né, e sem essa preocupação, sem essa preocupação, sem essa ocupação com a sustentabilidade. Então, essa dificuldade de uma boa parte do público, né, ainda coloca como grandes desafios a viabilização do modelo de negócio, especialmente porque, com frequência, o empresário, o confeccionista, né, que busca uma alternativa mais sustentável, com alguma frequência, falta a esse profissional, a esse empreendedor, um conhecimento de gestão, conhecimento sobre modelos de negócio. Ele vai descobrindo na medida que ele vai fazendo, que ele vai errando, que ele vai dando com os burros na água muitas vezes, né? O que, aliás, é bastante comum, né, no negócio, no segmento de moda como um todo, né? Existe uma carência muito grande de competências na área de gestão. Com muita frequência, o gargalo não está no quadrante criativo, não está sequer no quadrante da comunicação, mas sim no quadrante da gestão. Então, até por isso, né, a área de gestão tem sido uma área recorrentemente ou enfaticamente solicitada quando a gente recebe aí os briefings de novos projetos no Instituto Rio Moda e na BP Moda, né? Então, tem muito espaço para a gente desenvolver o empresariado da área quando o assunto é processo de gestão, estratégia, marketing, modelo de negócio, né? E falando de marketing, né, o Pedro Ruffier até colocou isso, né, aprender sobre os desejos reais do mercado começa a ser um desafio, né? Ou seja, de que maneira empreender ações de captura desse entorno, né? E aí tanto para frente em direção do mercado quanto para trás na direção dos fornecedores. Construir uma cadeia potente, né? Isso a Agostina que colocou, né? Que da mesma maneira como busca processos mais sustentáveis, se ocupam com a manutenção de uma transparência em relação ao que fazem, ao que dizem, né? São desafios, né? Lidar com a falta de consciência, contornar a falta de materialidade, que isso foi o André Carvalhal que colocou, justamente essa falta de fornecedores, né? A falta de materialidade para que a gente possa transformar e trabalhar com volumes menores. Hoje, isso ainda é um desafio, porque o mercado ainda tem muito que se desenvolver, porque os fornecedores também. Segundo a Agostina Comas, eu lembro das palavras dela, o problema está nas pontas, né? O problema está tanto do lado dos fornecedores quanto do lado do mercado. Mas os ganhos mais significativos, né, assim, decorrentes dessa decisão, dessa estratégia, sem dúvida, estão a antecipação, né, as regulamentações, né, que com certeza já existem e estão vindo cada vez mais por aí, cultivam, né, clientes fiéis. O cliente, a clientela de uma moda mais sustentável, ele tem um comportamento mais fiel do que aquele que não tem essa ocupação. Outra oportunidade, outro ganho é a possibilidade de associar a marca ao storytelling atualizado para esse público de moda contemporânea, para esse público consumidor contemporâneo, né? Então, tem uma história interessante para contar, né, dentro de um novo desenho de modelo de negócio. Pedro Ruffier também colocou isso muito bem, que essa oportunidade, quando a gente busca um novo modelo de negócio, é que isso leva a gente a repensar as etapas, né, do processo da empresa. Isso nos impulsiona, né, a inovar e a criar um formato mais, né, mais inovador, mais leve, muitas vezes, né, assim, mais eficiente. E aí eu digo assim, pelo próprio Instituto de Moda, né, assim, uma das coisas que a pandemia nos arremessou a fazer, né, foi justamente buscar uma estrutura mais leve, uma estrutura menos custosa, que permitisse direcionar recurso para o que de fato importa, né? Então, hoje a gente prefere, por exemplo, pagar melhor as pessoas que estão em home office, né, do que sustentar uma estrutura física, né,
que nunca foi muito grande, né? A gente, assim, o maior espaço físico que tivemos foi uma casa de 130 metros quadrados, né? Mas isso custava, é um recurso que hoje a gente pode direcionar para outros elementos do negócio que são mais importantes. Agostinho, inclusive, colocou isso também. O quanto que algumas marcas hoje, em vez de gastar com propaganda paga, né, preferem usar o recurso que tem para investir no desenvolvimento da cadeia, no desenvolvimento de fornecedores e tal. E isso acaba criando um processo como um todo muito mais eficiente. E sim, tem alguns ganhos mais intangíveis, né, mais etéreos mesmo, que passam por construir imagem de marca na medida que a gente efetivamente se coloca como um ator de modificação do entorno, de modificação do mundo, né, que faz com que se possa ganhar mais coletivamente, né, tanto para o planeta quanto para as pessoas. Aliás, eu acho muito curioso, aí já é uma colocação minha, né, quando o pessoal fala que o planeta se beneficia, na verdade, quem se beneficia são as pessoas, né? Porque o planeta Terra existe há muito, muito mais tempo do que o ser humano sobre o planeta Terra. E ele é perfeitamente capaz de sobreviver quanto o planeta, né, no longuíssimo prazo, a eventuais absurdos que a gente venha a cometer. Mas a humanidade não. Né? A humanidade eventualmente desaparece, dependendo das decisões que a gente tomar, e depois que a humanidade desaparecer, se isso de fato acontecer, o planeta vai seguir em frente, né? Sem o ser humano sobre ele. Então, se a gente pode trabalhar em prol da própria humanidade, das pessoas, eu acho que isso aí já é motivo, já é ganho suficiente para justificar a adoção de uma estratégia de tempo. Tá? Antes de continuar, queria saber como é que está, se está indo tranquilo, se vocês continuam comigo, se eu estou indo rápido demais. E contem um pouco aí, por favor. Está super incrível, está ótimo. Gratidão. Então, vamos lá. Beleza. Estamos aqui. Então, vamos nessa. Continuando aqui, critérios para classificar uma marca como sustentável. Isso aí assim, dá muito pano para manga, porque na medida, né, que do tal do storytelling, né, que a gente falou, né, que eu tenho clientes mais fiéis, tem uma série de vantagens, né, quando a gente decide seguir por esse caminho, né, muitas marcas acabam, né, se dizendo sustentáveis quando na verdade não são. É o tal do greenwashing, né, assim, aquela lavagem verde, né, que algumas marcas acabam optando por fazer. Então, assim, para classificar uma dada marca como efetivamente sustentável, muito importante que ela potencialize a cadeia de fornecimento, né? Quem está, na verdade, a montante, né? Assim, né? Como atrás, né? Os fornecedores de insumos, de equipamentos, de matéria-prima, de acessórios, enfim, de complementos, garantir que tudo esteja de acordo com valores éticos, isso em si descreve rápido, mas é um aspecto profundo e complexo mesmo. É muito importante disseminar esse conhecimento, disseminar o conhecimento de sustentabilidade para a cadeia, né? E aí existe um trabalho educativo, né, para todo mundo que está ao nosso alcance. O Pedro colocou um ponto que eu achei bem interessante, né? Mergulhar fundo em determinado aspecto da sustentabilidade pode ser mais interessante do que fazer aquela abordagem mais superficial, né, que procura ativar uma série de pontos da cadeia de produção, mas não faz nada realmente completamente, né? Então, às vezes é melhor mergulhar fundo em menos aspectos, né, mas levar isso a sério, porque, como muitos disseram, né, ninguém consegue ser 100% sustentável, né? Isso aí não existe, pelo simples fato de a gente existir, a gente causa impacto, não tem jeito, mas a ideia é procurar tomar decisões que minimizem os impactos negativos e potencializem os impactos positivos, né? E um outro ponto que achei interessante foi destacar as evidências, né? A gente vive no mundo visual, a gente vive no mundo físico, né? Então, muito importante que a gente possa destacar até mesmo com a finalidade educativa, né, as evidências dos ganhos que a gente é capaz de fazer a partir das decisões em prol da sustentabilidade que a gente toma à frente de uma marca, né?
E aí, falando um pouco da linha do tempo, né, assim, perguntei para todo mundo que respondeu a pesquisa, né, como é que era há 10 anos, né, assim. E aí, isso bate muito com a minha própria percepção lá do Paraty Eco Festival, né, que é o que a gente estava fazendo 12 anos atrás. Havia toda uma percepção naquela época de que produtos sustentáveis eram feitos com o resto, com lixo, com descarte. Então, a gente ouvia muito naquela época, porque eu vou transformar lixo em luxo. Aí eu pego essa embalagem Tetra Pak de leite e transformo ela numa bolsa, né? Assim, e, ok, bacana, mas assim, a gente sabe que trabalhar conscientemente a sustentabilidade é muito mais do que só transformar lixo em luxo, né? Eu não posso depender da existência de lixo, né, para produzir produtos sustentáveis. Então, não é por aí. Mas, naquele momento, era como se entendia, muitas vezes. Né? Era uma visão meio apaixonada, né? Mas, enfim, isso lá pelas tantas se desfez. E eu percebi isso, e a gente vai ver pelas imagens que eu vou trazer aqui nos próximos slides, como que isso, de fato, né, se consolidou ao longo aí desse período, né, de lá para cá. Era tudo muito menor, muito mais experimental, e as ações elas vinham normalmente de criativos emergentes. Havia muita essa discussão dentro dos cursos de moda, né? Então tinha muito projeto que vinha de faculdades de moda. A gente recebia nos primeiros anos para o festival delegações de faculdades. Eram, acho que se a gente fosse contar a idade média, né, os participantes naquela época eram um pessoal muito mais jovem, né, que vinha atrás, né, dessa... E nada contra, pelo contrário, que bom que eles vieram, até porque boa parte dos estudantes que participavam daqueles primeiros eventos hoje são empreendedores e são os donos das marcas. 10 anos é tempo suficiente para um garoto de 21 anos ser um homem de 31, né, que já tem os meios de produção na mão, né, que já está aí fazendo e realizando e por aí vai. Então, sejam sempre muito bem-vindos, né, os jovens, os estudantes e tal, porque eles hão de progredir, de crescer, e a gente tem mais a que se referenciar pelas percepções, né, que eles têm. A gente vivia, naquele momento, 10 anos atrás, de educar consumidores, né, assim, e de fazer muito essa transição entre os sonhos, né, que beneficiam a sociedade, o meio ambiente e os novos modos de fazer. E, para a gente trabalhar com alguns fatos, né, desabava o Rana Plaza naquela época, justamente 10 anos atrás, e surgiu o Fashion Revolution, que faz 10 anos agora. Né? E acho que todo mundo aqui conhece, né, o que aconteceu com o Rana Plaza, foram milhares de mortos e muita coisa se revelou, né, com aquela tragédia. E, com certeza, essa indignação, né, surgida e materializada, né, e trazida à tona pelo Fashion Revolution, que surgiu por conta desse desastre terrível, né, é o que tem colaborado muito com essa mudança. Né? E André Carvalhal escrevia Moda com Propósito, referência naquele momento. Ele lançou o livro um pouco depois, mas 10 anos atrás ele estava escrevendo já o livro. Né? E o André, enfim, um sujeito brilhante, um profissional incrível, né, com uma trajetória maravilhosa e que tem colaborado, né, com a mudança de mindset, né, de muitos profissionais estava começando, né, a dar forma, né, para esse pensamento. Né? E 5 anos atrás, né, aí sim, tipo pré-pandemia, né, porque a pandemia já consumiu 3 anos das nossas vidas, né, fez 3 anos agora, né, mas a sustentabilidade começou a ganhar atração, né, 2 anos atrás. O próprio processo que vivemos nos 3 anos de pandemia colaborou, por incrível que pareça, né, para que a gente repensasse modelos, para que a gente buscasse trabalhar com o que a gente já tinha, na medida, inclusive, que muitos fornecedores saíram do mapa. Então, naquela época, né, 5 anos atrás, em 2018, 2017, já havia muitas marcas periféricas de novos designers trabalhando com essa referência. O Brasil com o Fashion Week já estava na área, né, e a gente vai mostrar e vai perceber claramente pelas imagens como que fez diferença. 2018 já havia Flávia Aranha, já havia Insecta Shoes, já havia Gabi Mazepa, né, trabalhando
upcycling, são referências, são pilares, né? Já havia Agostina Comas, né? Que é uma marca muito interessante, muito raiz, né? Como a Agostina Comas faz questão de colocar, e que tem colaborado muito, até porque a Agostina é um arauto, né? Assim, em pessoa, né? Ela tem muito talento, né? Para levar essa referência, né? Para muita gente, né? Então, a gente já tem referências importantes aí. E a gente está falando de marcas periféricas, mas 5 anos atrás já havia um movimento sustentável em redes de fast fashion como C&A, Renner, né? Mesmo Riachuelo, de certa forma. C&A e Renner principalmente, talvez Renner ainda mais. Que chegou, inclusive, a criar marcas, né? com essa pegada. Vanessa Spies, que foi uma das entrevistadas que colaborou com esse resultado que a gente está apresentando aqui hoje, trabalhava na Renner na época, e é uma profissional que hoje trabalha direto com transparência, sustentabilidade, por aí vai. Hoje ela está na Europapa, naquela empresa. Nossa, me fugiu agora. Mas, enfim, tem um monte de gente muito consistente que 5 anos atrás já trabalhava mesmo em empresas grandes voltadas a essa temática. Então, mais bandeiras levantadas, né, mais adesão dos consumidores, e ESG, economia circular, já eram temas menos experimentados, né? E surgiam parcerias, né, e grandes empresas davam seus passos de modo mais responsável, né? Como hoje a Comas está desenvolvendo empresas de activewear, né? Que está desenvolvendo do upcycling, né? Materiais alternativos, né? Para desenvolver produto em larga escala. E as ações, 5 anos atrás, já se desenvolveu em consequência de uma cascata de conscientização, de responsabilização, de inovação, de comunicação e de expressão dos problemas da moda convencional. Tá? E aí, perguntando especificamente, né, do Paraty Festival e do Brasil Eco Fashion, o Eco Fashion Week, né, diversas marcas pequenas começavam, né, naqueles eventos, né, muitos gestores eram estudantes naquela época, né, e hoje são marcas super importantes. Houve muita conexão, acho que se eu tiver que traduzir uma palavra, só seria conexão. A gente criou espaço para a realização de negócios, tanto no Paraty quanto principalmente no Brasil Fashion Week, e workshops e capacitações sempre foram uma constante, que deram oportunidade para muitas marcas desfilarem suas coleções. Muito interessante, a gente vai ver aqui pelas imagens, né? Paraty Eco Festival de 2011 e 2017 trabalhou muito o tema com o estilo paratiense, né? Assim, então, os desfiles eram na praça, né? Na Praça da Matriz, né? Tinha toda uma temática, uma ambientação muito autêntica, né, de Paraty, isso graças a Bernadette Passos, né, do Instituto Colibri, a criadora do Paraty Festival, que nos convidou, tipo, 15 dias antes da primeira edição para participar, e nós não pudemos não aceitar, né, e depois eu conto um pouco mais essa história, mas o evento de Paraty sempre foi muito autêntico, né? E o evento o Brasil Fashion Week, né, sendo o evento de São Paulo, assumiu um outro jeito, né? Até porque São Paulo é muito maior, com muito mais recursos, muito mais oportunidade, acabou criando uma possibilidade estética, né, muito diferente do que a gente conseguia realizar em Paraty. Mas, de uma maneira ou de outra, né, muito impacto na vida de consumidores e empreendedores, tanto um quanto o outro, muita inspiração pelos temas, né? Muito potencial de conexão transformadora, né? E palco de exemplos e ideias, berço de movimento para constituir um mercado. Tem provado que as marcas participantes também são comerciais, né? No início dessa década, né? Assim, as marcas sustentáveis, elas tinham um estilo, uma cara hippie, né? Uma coisa assim, de cara muito alternativa, muitas vezes mal acabada, e até, eu vou dizer para vocês, nós tivemos papel, sem modéstia nenhuma,
transformador, porque no critério da mostra de moda de design sustentáveis, a gente incluía acabamento da peça de roupa, a gente incluía que a roupa, além de ser sustentável, ela tinha que ser bonita, tinha que ser bem feita, e isso para realmente, né, constituir referência para que se ganhasse o mercado de gente que não busca apenas uma roupa mais de menor impacto, mas uma roupa mais bonita, né, que traduza, né, o que a gente quer revelar na medida que a gente veste aquela roupa, né? E tem fortalecido redes, criado laços e feito com que aliados se encontrassem, né? Isso aí sem dúvida, talvez o grande produto, o grande resultado, né, desses dois eventos, né? E que meio que passaram um bastão um para o outro, né? O último ano do Paraty Festival foi o primeiro ano do Brasil que eu Fashion Week, né? Então, eu senti muito claramente, até porque eu vinha participando de um, passei a participar do outro, houve uma passagem de bastão para o bem, né? Para o bem da história. Bom, então, trazendo agora um pouco nessas imagens, gente, eu estou olhando muito para o chat aqui, deixa eu dar uma... Assim, Ana, bom, enfim, tranquilo, fica tranquila, a Ana está dizendo que vai sair, e a Evelyn também participou, bacana. Não tem nenhuma pergunta, eu vou seguir. Exatamente o que a Mari colocou, o Rafael e a Ana Sudano, né, que são os criadores do Brasil Fashion Week, eles foram participantes das 5 últimas edições do Paraty Festival, né? Lá pelas tantas, a grama, a marca da Ana, era até o concurso. Ela nem competia mais, né, na mostra de moda design sustentáveis, porque já era referência e tal. Então, elas iam, participavam, mas não disputavam, né, os prêmios, né, que já eram considerados. Então, o Paraty começou em 2011, como eu comentei há pouco, a Bernadette nos achou, né, que houve aqui, que quando eu abro o chat, eu paro de comandar aqui eu paro de comandar a apresentação. Deve ser algum bug Peraí, só um minutinho, gente. Deve ser algum bug do meu Zoom. Deixa eu compartilhar a tela de novo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, sim. Oi? Estão vendo uma foto? Agora sim, agora sim. Então, a Bernadette achou a gente 15 dias antes. Ela foi lá no escritório, foi a Nina Braga que recomendou a gente, tal, parará, e aí, eu, inclusive, dava aula em São Paulo na semana em que acontecia a primeira edição do Paraty Festival, e aí eu fui, participei da abertura, peguei um ônibus para São Paulo, dei o dia inteiro de aula, voltei de madrugada e cheguei para o encerramento do evento. Cheguei nessas idas e vindas ali pela Rio Santos, na direção de São Paulo, indo e voltando. A Alessandra ficou na primeira edição do evento, e a gente percebe, até pelo jeitão, que tinha assim, uma dose imensa, né, de heroísmo, né? Bernadette é uma guerreira, né, assim, uma pessoa incrível, mas foi lindo demais, foi muito espontâneo, foi muito lindo, mas o evento ainda menor, ainda pequeno, que tinha menos patrocínio, né? Enfim, eu trabalhei lá uma temática de 12 dragões em luta contra as iniciativas sociais, com palestra de abertura. Depois a gente participou de um talk show de encerramento, foi incrível, foi bárbaro. E o evento ele era constituído, né, de uma mostra não comercial, né, de uma pequena feira, né, que vendia, né, mas a feira era quase que uma consequência da mostra, né, não eram espaços organizados de maneira separada, mas sem dúvida que foi ali que nasceu, né, esse impulso de continuar com o evento, e na medida que a gente tem uma primeira assim desfile, a passarela, né, foi montada da maneira como a gente conseguia, né, e o produto desfilado tinha aquele jeitão, né, que a gente mencionou, de uma roupa que era, enfim, muito mais experimental do que comercial, né, e assim a coisa funcionou, e assim nós começamos essa trajetória, né? Já em 2012, eu tinha os números de 2011, né? Então, quando você tem números do ano anterior, por isso muitas vezes a gente investe no primeiro evento, né? A gente já consegue angariar mais apoios, né? E mais... Aí o Instituto Rio Moda já entrou como apoiador
oficial, vamos dizer assim, né? Assim como o Instituto Suso Ângelo, o Instituto E, o Coletivo Arte 3, a Prefeitura de Paraty, que tinha contribuído com o primeiro evento, já entrou melhor com o segundo, uma realização ainda do Instituto Colibri, e quando a gente tem números, né, isso sem dúvida que ajuda a conseguir recursos não só para o segundo, como para o terceiro, para o quarto, para a quinta edições, e eram números até bem interessantes. Aí o Roda já entrou, né, oficialmente como curador da Mostra de Moda e Design Sustentáveis, coisa que a gente tinha feito muito a queima-roupa, né, no ano anterior, e uma série de outros apoiadores aí que ajudaram a colocar a iniciativa de pé. E aí é uma delícia pegar essas fotos de Bernadette aí 11 anos atrás, né? Assim, o Paraty Eco Festival é um evento lindo que acontece espalhado pelo centro histórico de Paraty, né? Na Casa da Cultura, no Silo Cultural, né? Na Praça da Matriz. A gente sempre fez um evento que tirava partido, né? desse cenário maravilhoso, né? Que é o centro histórico de Paraty. E muita coisa na Casa da Cultura, e sempre privilegiando aí a ação, a integração, né, desse olhar do design com os saberes e fazeres tradicionais, né? Então sempre foram eventos onde a gente tinha lá muita apresentação de jongo, né, muita ação com os caiçaras, com os ribeirinhos, com os indígenas ali em torno de Paraty. O evento, na verdade, acontecia ao longo de 3 dias, mas começava 6 meses antes, quando a gente buscava o contato com essas comunidades e que colaboravam, né, dependendo do tema do ano, né, com o que a gente mostrava nas exposições da Casa da Cultura, né? E a gente percebe, né, esse traço ainda muito artesanal, né, mas que já começava a produzir efeito, né, que a gente colheria depois. As rodas de conversa, né, sempre fizeram parte da iniciativa, né? Então Ruth Joffre, né, Helena Santana, né, Luísa Marcelier, que faziam parte aí desses grupos. E essa segunda edição, a Renata Imbroise também já se aproximava, né, que foi diretor criativo, né, do evento durante muito tempo. O SESC também apoiou, né? O SESC foi um parceiro valioso, né, que entrou com um espaço físico, né, para a gente realizar uma série de atividades, oficinas e discussões, e festas também, porque também tinha festa, né, sempre teve festa no Paraty. 2013, aí sim, a gente já começou a envolver muito mais profissionais de São Paulo, né? Lília e Pedro, parceirões, eles sempre participando conosco, né? Nos talk shows. A Agostina Comas participou do evento pela primeira vez, e a gente começou a ampliar um bocado. A Kavita Pamar estava presente também. Kavita, uma indiana brilhante, incrível, que foi uma referência importantíssima para conseguir ganhar escala por meio do projeto IOU Project, né, por meio do qual ela engaja tecelões que fazem linho manualmente, né, com designers europeus, né, para vender confecção produzida sob demanda, né? Ou seja, estoque zero. Isso 10 anos atrás, 9 anos atrás. Muito, muito, muito pioneira. Ela veio da Espanha, ela mora na Espanha, e veio de lá para participar do evento. Foi incrível. E também veio pessoal da Casa Torta, trazendo a história do upcycling não apenas para o vestuário, mas também para o vestuário da casa, né? Foi um evento que ampliou muito, né? Mas ainda, como a gente percebe até pelas imagens, né, uma coisa mais petit comité, a gente juntava até 80, 90 pessoas nas rodas de conversa e tal. 2014, aí sim eu diria que o evento tracionou, né? Instituto Colibri já, enfim, sabendo, né, como transitar para conseguir mais recursos para realizar o evento, envolvendo efetivamente a tribo Guarani, que tem muito próxima ali de Paraty, e ampliando, né, as ações do projeto para o Ecocine, né, onde a gente criou pela primeira vez, a gente teve recurso para produzir o catálogo da Mostra de Moda e Design Sustentáveis, que ficou super lindo, e não apenas porque o catálogo
foi concebido, né, de maneira profissional, mas porque a gente tinha um produto a mostrar, já fruto de um amadurecimento entre 2011 e 2014, né? E com resultado estético, né, muito mais interessante, né? Nesse momento já dá tranquilamente para dizer que não havia mais aquela noção de que eu vou pegar a embalagem de leite longa-vida e transformar em bolsa, né? Não era mais isso. Em 3 anos eu já percebo uma diferença muito grande, a gente percebe, inclusive, do ponto de vista estético, uma diferença, né, significativa entre a proposta inicial e o que se fazia, né? Ok, eu estou fazendo vestido de noiva a partir de saco de cimento, né? É o caso desse que a gente está vendo aqui agora, mas com um resultado estético, né, mais interessante do que a gente observava nos anos anteriores, né? E uma coisa que eu queria destacar é o tanto que aumentou a quantidade de patrocinadores, incluindo bancos e etc. Né? Ou seja, já não era mais uma coisa tão periférica, né, em 2014. Né? 2015, eu diria que foi o ano mais expandido, ou, na verdade, 2015, 2016, foram anos onde o evento ganhou o maior vulto. Em 2015, nós tomamos de assalto, vamos dizer assim, o saco do Mamanguá, né? Então, os caiçaras, né? O tema também tinha a ver com os barquinhos de cacheta e tal, eram os homens do mar. Renato Embreitz estava totalmente com a gente, né? E esse ano foi lindo, assim, a gente teve desfile de barcos adornados pela primeira vez, como parte do evento. O evento começava às 9 da manhã, terminava às 9 da noite, 9h30 da noite, sempre em festa. Então. E o resultado estético também foi incrível. O tema envolveu as máscaras, né, que se produzem naquela região também, na Feira Criativa. A mostra de moda design sustentáveis estava muito consolidada. Nesse ano nós realizamos a mostra no antigo cinema da cidade, que estava começando quer dizer, tinha reaberto, né, para começar um processo de restauração, e antes que a restauração começasse, a gente tomou de assalto para usar o espaço do cinema como espaço da mostra. Foi lindo, lindo, lindo. E também com desfiles na praça, né, das marcas que participavam da mostra. Foi sempre, enfim, uma coisa muito incrível. 2016 foi o ano onde teve mais gente, a gente juntou umas 1.500 pessoas no evento, e aí com uma programação já mais extensa, né? Foi o primeiro ano que a gente usou o crowdfunding, né, para gerar recurso. Já não foi um ano fácil de conseguir patrocínio das empresas, mas a gente compensou com o crowdfunding e fizemos a exposição Raízes com uma parceria interessantíssima, importantíssima com o Tenet. O tema era Navegar é Preciso, né? E com exposição, mostra de moda design sustentáveis, oficinas, rodas de conversa, o Ecocine. Dessa vez fizemos ao ar livre, porque era uma forma da gente conseguir, né, uma adesão maior de pessoas. Os desfiles na Praça da Matriz, né, sempre inescapáveis, assim, né? Oficinas de impressão botânica com a Flávia Aranha, que eu já mencionei, lançamento do catálogo, que foi maior esse ano, e patrocínio de iniciativa privada também, como a da Body Shop, por exemplo, né, que foi um dos patrocinadores, o Cortejo de Barcos, que se repetiu. André Carvalhal estava com a gente, Moda com Propósito, e conseguimos aí uma parceria e um apoio e um patrocínio também, né, de algumas empresas privadas, né? E com resultado estético maravilhoso. Esse ano, acho que foi o ano mais... Essa exposição na Casa da Cultura foi uma coisa linda. Esses painóis foram, acho que foi a exposição mais impactante que a gente viveu em toda essa história do Paraty, e com muita oficina, muita roda de conversa, muito encontro. A gente percebe pelas imagens como que havia conexão sendo feita, né, nesse ano. E 2017, não menos importante, foi um ano em que eu e Bernadette havíamos decidido não realizar se a gente não conseguisse patrocínio. A gente não conseguiu, mas mesmo assim, no final, veio apoio material e a gente fez mesmo sem dinheiro. Foi um ano mais pocket, foi um ano mais pequeno, né? Mas que nem por isso foi menos lindo. O tema foi povos originários, né?
e tivemos, assim, sei lá, talvez 70 pessoas participando do evento, muito menos do que no ano anterior, a gente chegou, né, a mais de 1.000 participando diretamente, né? Mas foi maravilhoso, porque era uma plateia muito atenta. A impressão que eu tenho é que a gente terminou muito suave. A última edição do Paraty Festival foi uma edição muito suave, né? Inclusive, Mari estava ainda há pouco, acho que ela ainda está, né? A Ana também. Sim, a exposição acabou acontecendo, né? Descrita a falta de patrocínio, porque fomos abraçados, né, por uma loja de artesanato indígena que ficava atravessando a rua muito perto, né, que cedeu, né, o acervo que a gente usou para compor a exposição. Então foi onde a gente carregou, quando a gente carregou muita caixa, né, muito mais que nos anos anteriores, mas nem por isso, né, o evento perdeu o brilho e foi, né, Teco Semente também teve conosco. O problema da gente assistir a palestra do Teco é que a gente termina a palestra querendo ser o Teco. Ele é o cara que tem uma vida incrível, né? Vive como quer, como acredita, faz o que quer e acredita, e está indo muito bem. Ele e a mulher dele lá conversando e trocando com a gente. Muito bom. E as oficinas foram, enfim, né, pequenas e tal, mas nem por isso menos impactantes, e a gente teve a participação aí na verdade, não foram apenas os guaranis, foram os guaranis. Eu me esqueci agora da outra tribo que teve conosco, mas foi muito rico, muito, muito rico, muito, muito incrível. E o último ano do Paraty Eco Festival foi o primeiro ano do Brasil Eco Fashion Week, né, 2017. A impressão que a gente teve que foi uma passagem de bastão, mas alguns elementos do primeiro eram muito presentes no segundo, né? Sempre foi um lugar de encontro, sempre foi um lugar onde o altruísmo foi um componente importante, né? Mas assim, já nos ombros, né? Já nos ombros da experiência anterior, e onde a gente já começou a perceber muito claramente, né, uma pegada estética, né, que incorporava um aspecto comercial, né, muito mais apurado, né, não era mais aquela moda que parecia roupa de hippie, né, como a gente ouvia muitas vezes, tanto no que se desfilava, como na maneira que se desfilava, no styling, né, nos elementos que eram associados aí, também com as oficinas, né, fazendo parte da iniciativa, também com showroom, deu visibilidade para muita marca interessante, né, e que ajudou no impulsionamento comercial, né, de muitas marcas que compravam a ideia da proposta. O que, vamos colocar, né, só para deixar bem claro, o evento em São Paulo é um lugar muito menos isolado do que Paraty, né? Então os números dão um salto, né? Assim, primeira edição do Brasil Eco Fashion Week, a gente já tinha 3, 4 mil pessoas por dia circulando pelo evento, né? Então isso aí, sem dúvida, que fez diferença. Em 2018, a gente observa que, bom, sempre, né, o ativismo, né? 2018, eu nem preciso dizer o que estava acontecendo, né? E é óbvio que as pessoas ali se colocaram em relação a isso, mas voltando à questão comercial, à questão das trocas e o apoio do Sebrae, que entrou muito de fato, né, com um recurso que ajudou, inclusive, a viabilizar um evento que atraía outras marcas grandes que apoiavam o evento, como Renner e Riachuelo e outras tantas, com rodadas de negócio, né, com vários espaços simultâneos. No Brasil Eco Fashion Week era impossível participar de tudo, porque muita coisa acontecia simultaneamente, né? Muitos encontros e formatos diferentes e tal. Era assim, a gente nem sabia, era uma delícia não saber, não conseguir decidir direito para a qual talk show ou a qual palestra participar, porque eram muitas ao mesmo tempo. Né? Então, óbvio que os temas de transparência, a Agostina compartilhando sempre o que ela tem, e o showroom bombando, né, de público, de organização e de números, né? 19, né? Aí a temática da diversidade, né, ganha muito espaço, né? Assim, a Maju, né, que depois, inclusive, foi para edições ou participações do Brasil Eco Fashion Week na Europa, a gente quebrando, né, muito aquele estereótipo esperado, né, de
modelos magérrimos na passarela, evento de muito impacto. Em 2020, nem preciso dizer, né? A gente foi já impactado pela pandemia, teve a primeira edição online, mas a gente observa ali pela barra de apoiadores a quantidade, o tamanho dessa comunidade que se organiza, né? Se compara essa barra de apoiadores com aquelas barras de apoiadores do Paraty Eco Festival, né? A gente percebe a diferença na quantidade e sem falar no porte, né? Dos apoiadores e dos patrocinadores, e isso se traduz, evidente, na maneira como as peças se manifestam, né, visualmente, né, como styling se faz. E aí alguém pode perguntar, mas como assim, 2020 era pandemia, como vocês estão percebendo, os desfiles foram feitos e gravados e transmitidos, né, porque não havia plateia, né, os modelos todos testados tal, e participando de um desfile sem plateia. Né? Estávamos todos em casa, né? Ou se na rua, né? De máscara, como é o caso de uma parte dos modelos que estão aparecendo aqui. Né? Já em 2021, nós retomamos, né? No Brasil Profession Week, uma série de rodas de conversa, né? Com pessoas, né? Muito relevantes, aí, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil. Né? E pela primeira vez, né, houve uma participação, né, na Semana de Moda de Milão, né, Maju, Linda também estava lá, e isso aí com certo apoio da ABIT, né, mas com certeza muito por mérito do próprio Brasil Profession Week, né, que tem buscado essas oportunidades de visibilidade internacional, né, para essa proposta, e que aparece muito claramente quando a gente observa o que visualmente se apresentou. Se não me engano, foram 12 marcas, né, que participaram da Semana de Moda de Milão. Né? Em 2022, da mesma forma, né, a gente percebe um apuro estético, né, um acabamento incomparáveis, né, com o que a gente observava 7, 8, 9, 10 anos antes. Né? A diversidade também muito presente, né? A materialidade aí das calças sustentáveis é muito bem colocada. Né? Dá gosto de ver, né, como a coisa se transformou, né, e se desenvolveu ao longo desses anos. Né? E isso sem deixar de lado os elementos como a mostra de moda e design sustentáveis, que também fez parte do evento aí de 2022, sendo que muita gente que participou da mostra também participou dos desfiles. Né, o que mudou um pouco, né, em relação ao que vinha acontecendo e que já prenunciando que deve acontecer agora em 2023, quando a gente pretende também integrar a mostra de moda e design sustentáveis com a oportunidade dos desfiles, né, como em breve a gente vai estar divulgando o edital de participação do evento 2023. Né? Mas muito claro como que mudou o produto que se expunha, e também com participação em Milão, né, de maneira bastante diferente e desenvolvida em relação ao que se vinha fazendo até então. Né? A Ana, de novo, esteve conosco, e assim, né, levamos um bocado da proposta, né, para esse mercado europeu, que é um mercado muito importante, muito maduro, né, quando a gente fala de Maju de novo lá em 2022. Né? E é isso, gente. Passei um pouco do tempo que eu tinha imaginado ocupar aqui, mas queria saber se vocês têm algum comentário, alguma pergunta, né, alguma coisa que a gente possa estar aproveitando essa nossa reunião aqui para discutir. Roberto, Cláudia. Diga, Cláudia. Gente, impressionante, sabe, como que vocês fizeram o sonho acontecer, sabe, é muito emocionante mesmo ver de onde vai, né, um sonho, onde que ele pode atingir. Muito obrigada pela generosidade de me convidar para estar assistindo essa beleza toda. Gratidão. Obrigado a você, Cláudia. E assim, a gente fez parte, né? A gente não fez, a gente fez parte, porque é um trabalho muito coletivo, são muitas milhares de pessoas. Pode virar um filme.
Pode. Como maravilhoso. Passou um flashback extremamente saudável, né? Fortalece as nossas ideias e o que a gente tem que fazer. Eu vou Parabéns. dizer, Evelyn, você sabe que o resultado dessas entrevistas, né, que permitiu a gente fazer essa sequência, cara, vai dar um artigo. O meu próximo passo agora é falar com as 10 pessoas Com que certeza. colaboraram e, no mínimo, um artigo. No mínimo, um artigo bacana para a Vou gente, quem sabe, querer ver, quero ver. a gente vai Parabéns, divulgar, Roberto. não há dúvida. Uhum. A generosidade do Instituto Rio Moda é enorme. Imagina, que isso. A energia vai e volta, né? Assim, eu comparo muito com uma nuvem de elétrons, né? A gente está todo mundo circulando, né? Em torno aí de um propósito comum, né? De uma visão sintonizada, né? E sintonizável. Então, que bom. Eu fico muito feliz de fazer parte. A gente não realizou nada sozinho. Aliás, isso eu lembro de quando a gente desenhava o Rio Moda, aí, 17, 18 anos atrás, essa noção que a gente tinha já naquela época, que quanto mais coletivo fosse, né, mais longevo seria, né, mais impactante seria. Né? Quanto mais gente a gente engaja, mais tempo a gente permanece, né, fazendo diferença. Então, obrigado a vocês por fazerem parte disso também. Né? Que a coisa, esse nosso encontro hoje aqui é parte desse processo mais amplo. Ok? Então, tá bom. Então, queria agradecer ao Fashion Revolution pelo convite, né? Especial ao pessoal de Santa Catarina, né? Que nos chamou a Caroline. Não sei se ela está presente agora, mas, enfim, se não estiver mais, fica aqui meu agradecimento a ela, porque foi quem, né, nos provocou, né, para fazer para produzir esse material. E estou aqui com a lista de vocês. Oi, Mário, obrigado a você que está presente. E depois eu vou pegar os e-mails de vocês todos lá na lista para compartilhar esse material que a gente trouxe para quem quiser ver de novo e tal, fica super à vontade, porque vai ser a primeira referência de alguma coisa que vai se transformar em algum outro tipo de material, né, com as ideias mais formalizadas, né, mais amplas. Obrigado, Lucas. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Bia. Valeu, obrigada a você, Roberto. Evelyn. Obrigado a todo mundo.